O Por Elas começa agora e no programa de hoje nós vamos falar de mulheres no esporte. Você vai acompanhar histórias de dedicação e de talento e vai ver também que as nossas heroínas padecem com a falta de apoio e de reconhecimento. Mas não é só isso, tem muito mais para você no Por Elas de hoje. Conheça o time feminino de polo aquático. As meninas treinam forte e querem ganhar espaço nas competições com novas atletas. Mulheres no tatame. Veja a trajetória da atleta de jiu-jitsu Ramana Toscanelli. Saiba mais sobre as meninas que se destacam no futsal, na categoria de base e no time adulto. Veja mulheres em cadeira de rodas que praticam rugby, uma modalidade esportiva paralímpica. Confira a entrevista com Fabiola Constâncio. A história de luta e superação da jogadora de vôlei de praia inspirou a criação de uma lei distrital que protege o ranking dos atletas que se afastam das competições por causa de doenças graves. Começa agora o Por Elas. Brasília possui um time feminino de polo aquático, um dos poucos do país. A ideia é incentivar a prática do esporte na capital. Nós fomos conferir de perto e você pode acompanhar agora na reportagem. É preciso saber nadar para jogar polo aquático. Uma modalidade esportiva praticada na água e que exige destreza com as mãos, pois assim como o handball, é um esporte coletivo em que a bola é passada com a mão e arremessada no gol. Ele é bem parecido com o handball, tem uma armação em meia-lua, com o mesmo número de jogadores do handball. A única diferença é que no handball a pivô ela fica de frente para a goleira, né, ali correndo. E no polo ela fica estacionada, né, de costas para o gol, mas é uma meia-lua como no handball. E também, né, a gente até chama de chute, né, um pouco com a questão do futebol, porque a gente faz chute a gol, né, tem a questão do gol, mesmo com a mão a gente chama de chute. Então é um handball na água. O polo aquático é um esporte de contato. As regras não prevêem violência, mas a bola só pode ser conduzida por uma das mãos. As atletas precisam ter força e agilidade. Para aumentar a rivalidade, uma jogadora com a bola pode ser atingida pelas outras atletas sem que isso seja visto como uma falta. Com a história do polo, ele foi deixando de ser violento. O polo ele é característico da região do leste europeu e ele já foi, inclusive, resolução de conflitos de guerra entre países. Então, assim, realmente ele já foi um esporte bastante violento, né? Porque embaixo d'água ninguém vê nada, mas não chega a ser um esporte violento, ele tem regras. Então, se você agredir um jogador, você é expulso definitivamente, seu time inclusive fica com um jogador a menos. Então, hoje em dia não tem mais essa questão de violência como teve há tempos atrás. O objetivo do jogo é fazer a maior quantidade possível de gols. Cada atleta usa toucas especiais com protetores para evitar algum dano no ouvido. São 7 jogadoras, 6 na linha e uma no gol. A gente tem um tempo de ataque como no basquete. São 4 quartos de jogo, então são 4 quartos de 8 minutos parando em todas as faltas. O jogo dá em torno de 1 hora de jogo, contando os intervalos e, né, essa parte de parar nas faltas, 40 minutos a 1 hora de jogo. E é aquela questão, quem fizer mais gol leva. O polo aquático é a modalidade coletiva mais antiga dos Jogos Olímpicos, mas a presença de mulheres nesse esporte em Olimpíada somente aconteceu 100 anos depois da primeira competição olímpica masculina em Paris, em 1900.
Este esporte contou com a presença de mulheres apenas nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. No Brasil, a versão feminina da modalidade começou a ser praticada nos anos 1980, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O time de polo aquático de Brasília treina semanalmente e já formou competidoras de alto nível, como Laura, que já foi campeã sul-americana na modalidade. Segundo ela, é um esporte que traz inúmeros benefícios para as mulheres. É um esporte bem completo, né? Porque envolve a natação, que já é um dos esportes mais completos, e ainda tem atividade coletiva com bola. Então, a gente colhe aí todos os benefícios da atividade física em si, preparo físico, cardiovascular, e ainda se diverte muito, né? Trabalho coletivo é um esporte excelente. Mel é a caçulinha do time, tem apenas 14 anos. Diz que o esporte mudou sua vida. Nossa, eu emagreci muito, eu era muito mais cheinha, dá uma força incrível, você nada muito melhor, dá benefício para a saúde, para a mentalidade, um monte de benefícios. O polo aquático é bem democrático. Atletas com diferentes idades, peso e altura podem jogar. Queria aproveitar e convidar a mulherada para vir, para compor aí com a gente um time mais forte de Brasília. Vamos, Brasília! Você vai ver agora mulheres que se destacam no tatame. Nós fomos conhecer a campeã de jiu-jitsu, Ramana Toscanelli, e acompanhamos um treino da lutadora. Ramana Toscanelli treina pesado. As unhas são curtas para não machucar a oponente e o cabelo fica preso para não atrapalhar no treino, que pode durar até 4 horas. Ramana é atleta de jiu-jitsu, uma modalidade esportiva de muito contato corporal, que envolve técnicas de mata-leão, chave de braço e chave de pé. Por isso, há mais risco de lesões e o desgaste físico é maior. Jiu-jitsu é uma arte marcial que usa muito, na verdade usa só o corpo, né? Ela começa em pé, tem um pouco parecido com um pouco de judô, as pessoas às vezes confundem um pouco, mas o jiu-jitsu vai para o chão e é ali que desenvolve toda a luta. É mais no chão, mas a luta inicia em pé. E é um xadrez, como todo mundo fala, assim, se você for perguntar de outras pessoas assim, o que o jiu-jitsu as pessoas conseguem caracterizar ele como se ele fosse um xadrez humano. A gente tem que estar o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro raciocinando, respirando, para estar entendendo o que está acontecendo dentro daqueles movimentos dentro do esporte. A luta é bastante praticada por homens e as mulheres recebem pouco reconhecimento e visibilidade. Ramana já viveu situações difíceis na carreira em razão do preconceito de gênero, mas acredita que aos poucos a realidade está mudando. Já tive problemas de assédio em academia, já tive problemas de preconceito, né, às vezes, até de pessoas achar que às vezes a gente não é capaz, né, a gente faz uma luta e às vezes a pessoa fala, não te leva tanto a sério, né. Mas eu já tive, enfrento, mas graças a Deus está diminuindo, o jiu-jitsu está crescendo muito, então assim, com esse crescimento, as portas também estão se abrindo para tudo, né, e as mulheres estão ganhando um espaço muito grande no esporte. Agora é um momento que as mulheres estão vivenciando uma mudança no esporte, no jiu-jitsu. A gente está passando isso agora. Assim, está começando a ter premiação de valores iguais. O jiu-jitsu é uma arte marcial de origem japonesa, com adaptações feitas no início do século XX pela família Gracie, conhecida no Brasil e no mundo pelo talento nas artes marciais. A luta tornou-se muito praticada principalmente depois dos torneios de artes marciais mistas ou MMA. Suas técnicas envolvem principalmente controle e luta de solo, com menos destaque a luta executada em pé, ou seja, possui a característica principal do embate corpo a corpo.
Assim como em muitas práticas esportivas, é possível perceber que o número de mulheres no jiu-jitsu é menor se comparado ao público masculino. Historicamente, a prática feminina de lutas marciais era vista como algo somente para defesa pessoal, mas essa realidade mudou. Mesmo estando em um esporte predominantemente masculino, Ramana coleciona prêmios. Eu comecei a conquistar alguns títulos importantes, foi na faixa azul. E meu primeiro título importante que eu tive assim, de nome foi campeã brasileira de no-gi, né? O no-gi é sem o kimono, não tem essa vestimenta do kimono, é sem o kimono. Mas foi o meu primeiro campeonato mais importante que eu tive, foi o brasileiro sem kimono. Depois eu fui bicampeã de novo na faixa roxa, consegui ganhar 3 vezes o sul-americano, de faixa roxa também. E esse ano eu fiquei em 3º lugar no Campeonato Brasileiro de faixa marrom. Então assim, eu tenho alguns títulos bem importantes assim no esporte. Mas não é preciso competir para praticar e ter os benefícios do jiu-jitsu. A luta também traz ganhos para o corpo e para a mente. Benefícios assim, de autoestima, de segurança, de eu saber que eu sou capaz de me defender, de eu ter a segurança de saber reagir diante de alguma situação do cotidiano. Benefício é mental, espiritual e físico, né? Então assim, trabalha tudo, o tempo todo, trabalha a respiração, trabalha o controle emocional, trabalha o respeito, a hierarquia, respeito ao próximo. O jiu-jitsu eu acho muito importante para qualquer idade, para qualquer gênero, qualquer coisa, porque além de te dar essa defesa pessoal, te dá o benefício de você poder respirar melhor, de estar fazendo um exercício físico, estar controlando a sua emoção diante de algumas coisas que podem acontecer no seu dia a dia. A gente consegue levar tudo que a gente aprende aqui lá para o lado de fora, né? Ramana também treina forte no boxe para realizar a mudança de carreira para o MMA no ano que vem. Diferentemente do jiu-jitsu, o MMA inclui mais movimentos em pé do que no solo e o boxe pode ajudar nessa preparação. Ela treina em uma academia que também prepara a turma de atletas mirins. A dedicação de Ramana inspira meninas como Mariana, que sonha em ser lutadora e já frequenta o ambiente de luta desde os 2 anos de idade. Na aula a gente aprende algumas posições e a gente luta, brinca e também alonga. Meu sonho é muito ser lutadora de jiu-jitsu mesmo. Sempre que eu posso, eu falo para uma amiga, uma colega, poder fazer o esporte. Às vezes nem só o jiu-jitsu, eu acho que um esporte de arte marcial, eu acho que deveria ser obrigatório ser uma mulher fazer. Mas não assim, não para ficar forte, não para você às vezes ter um corpo e tal, mas assim, para você pessoal mesmo seu, de você conseguir poder ter esse senso de defesa, esse senso de justiça, esse senso da autoestima de uma mulher. Então acho que a mulher em si, todas deveriam fazer alguma arte marcial, mas o jiu-jitsu é o carro-chefe. Você conhece o rugby em cadeira de rodas e sabia que meninas praticam a modalidade? Pois é, nós fomos conferir e trazemos agora os detalhes para você. Rugby em cadeira de rodas é uma modalidade esportiva paralímpica mista. Podem competir juntos homens e mulheres. Eles jogam em uma quadra de basquete e as batidas são bem fortes. Os praticantes utilizam cadeiras especiais e colocam luvas para garantir maior mobilidade e não machucar as mãos. Mas como se joga rugby? O rugby é um esporte competitivo. Regra como todos os jogos.
Envolve gol, né? Gol é o choque com a cadeira, é muita adrenalina. Eu amo o rugby. Foi criado nos Estados Unidos, que de início o nome dele era Bola Assassina. É um jogo que a gente tem como objetivo pegar a bola e atravessar a quadra. Claro que nisso tudo, na quadra, rola muita coisa e aí às vezes você não consegue alcançar o objetivo, mas o objetivo é esse, fazer gol. O rugby em cadeira de rodas, né, é uma modalidade paralímpica. Ela tem como objetivo final similar ao rugby olímpico, que é fazer um ponto, ou no inglês um try, que é passar com a bola na linha de fundo. No rugby em cadeira de rodas a gente tem 2 cones que limitam essa linha de fundo, mas a grosso modo o objetivo principal é esse, né? A gente tem 4 jogadores em cada equipe e os jogadores vão tocando a bola para tentar atingir esse objetivo, né? Podem participar do rugby em cadeira de rodas pessoas com comprometimento de 3 membros. Cíntia possui tetraplegia desde criança. O esporte tem mudado sua vida, não só no aspecto de saúde física, mas também na interação com outras pessoas. O rugby, ele me ajudou a criar força e me ajudou a me desenvolver mais na parte social, que antes eu era muito introvertida, eu não conversava muito. Antes eu era muito agrudada com minha mãe, então o rugby me ajudou a ter independência. Andresa treina forte para atingir o índice paralímpico e participar da competição. Pratica há 5 anos e entende que é importante incluir mais mulheres com deficiência no esporte. A gente tem uma deficiência e as pessoas acham que a gente não pode ir além. Fala, não, mas como é que ele vai nadar? Como é que ele vai tocar a cadeira? Como é que ele vai fazer um tênis de mesa? Mas sim, somos capazes, no entanto que tem muitas pessoas com deficiência que participam de campeonatos, vão para fora do Brasil. Isso tudo porque somos capazes, sim, de levar uma vida no esporte tranquila como a de qualquer outra pessoa. Há apenas 3 equipes de rugby em cadeira de rodas em Brasília. Este grupo treina no Hospital da Rede Sara do Lago Norte. Podem participar dele pessoas que façam parte do programa de reabilitação do hospital. O professor Rodrigo explica a importância de se fortalecer um time feminino para treinar. O rugby em cadeira de rodas, ele tem uma questão interessante, que ele é uma modalidade mista, né? Então tem homens e mulheres jogando juntos. Isso acontece também com a origem de outras modalidades. O basquete cadeira de rodas hoje, que é masculino e feminino, ele já hoje é separado. O rugby é misto, mas aos poucos, com o número de mulheres aumentando, a tendência é que a modalidade depois se divida também e tem essa perspectiva, né, das mulheres conseguirem ter esse espaço legitimado de ter uma modalidade de rugby em cadeira de rodas misto. A gente já teve uma participação de um campeonato com uma equipe do Sara feminina de rugby em cadeira de rodas e masculina. A gente está conseguindo aumentar o número de mulheres que participam e que elas possam ser acolhidas, né? Porque tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, nós temos menos mulheres ativas no esporte competitivo do que homens. Então, o que falta, né? Quais dificuldades ela tem tido? Imagino que são várias variáveis. A gente tem tentado cercar e ajudar esse engajamento das mulheres no esporte, que a gente percebe os benefícios. Então, que isso também possa ser oferecido também para elas, né? Atletas que estejam em uma fase mais avançada de preparação podem competir. Márcia mora em Padre Bernardo, no Goiás. Ela faz um percurso de 2 horas de Goiás até Brasília, especialmente para treinar. Eu venho com o carro da saúde de lá para cá. Quando tem a disponibilidade do carro, eu venho. Quando não tem, eu paro de vir. Ultimamente eu estou praticando, já tem quase 1 ano que eu estou vindo para o Sara, que voltou presencial. E o rugby é muito importante, é inclusão, ele inclui. Eu venho de lá para lá, também tem pessoas com deficiência na minha cidade. Mas aqui também tem, e são pessoas com a mesma deficiência, né? Então a gente interage bastante. A gente tem a troca de experiência também.
E o esporte para mim é tudo. Veja no próximo bloco o time feminino de futsal e os desafios enfrentados pelas mulheres no esporte, como a falta de apoio e de reconhecimento. E uma entrevista com a jogadora de vôlei de praia, Fabíola Constâncio. Nós voltamos já. Eu acho que eu fiz parecer ser mais fácil do que realmente foi. Porque quando você recebe um diagnóstico assim, o seu mundo desaba, na verdade. Veja agora o time feminino de futsal. Elas já foram 6 vezes campeãs do DF e treinam forte, tanto na categoria de base sub-20 quanto no time adulto. Elas amam futsal e se dedicam ao máximo aos treinos. Foi acontecendo, queria jogar futebol. Não deu certo futebol, comecei a jogar futsal, falei assim, gostei disso aqui, achei legal. Esse esporte é a coisa que eu mais amo na minha vida. Elas também têm um sonho, como quase todo mundo que pratica um esporte e quer se destacar. Quando a gente entra no esporte, a gente sempre pensa muito alto, né? Claro, ser seleção é o sonho de todas as meninas. Cada dia a gente treina com essa vontade de crescer dentro da nossa categoria, dentro do nosso esporte, né? O sonho da maioria da gente aqui é chegar na seleção. Agora é bem mais possível, né? O time estando na liga, o futsal sendo mais conhecido. Seguir carreira, sim. Se viver só disso, espero também que sim, mas por enquanto não dá. As meninas fazem parte do time de futsal feminino. Elas usam uniforme e chuteira e a bola é a mesma que todo mundo usa para jogar futsal. Mas no caso delas, não basta ter talento e disposição. Elas precisam lutar contra o preconceito e a discriminação. Na época de escola era gritos, xingamentos, todas as situações. Minha mãe nem acompanhava porque ela não aguentava ficar ouvindo e vendo. E perguntava, sem certeza que você quer isso para a sua vida, e as pessoas xingando, brigando com você por uma coisa que você está fazendo. Mas nem escuto, estou jogando, nunca costumei prestar atenção. As pessoas falam que lugar de mulher não é dentro da quadra, né? Jogando bola, lavando a louça, limpando a casa. E aqui, cada dia a DEF vem mostrando que não, que a mulher pode fazer o que ela quiser, né? Maria Chuteira, Maria Macho, quem só se vestia de jeito assim, né? Mas sofria muito. Quando eu era pequena eu chorava bastante, falava, mãe, eu não estou entendendo por que estão brigando comigo, eu só estou jogando. Aí quando eu conheci o futsal feminino, o futebol feminino, que eu vi que tinha mais meninas que faziam aquilo que eu tanto amava, que eu fui conseguindo um pouco entender que era só uma forma de preconceito mesmo. O time de futsal feminino é vinculado à Associação Desportiva de Futsal do DF, entidade criada em 2011 com o objetivo de desenvolver e apoiar talentos, mas sem abandonar os estudos. Essa associação, ela nasceu para ajudar meninas que querem ser atletas, querem jogar futsal feminino e empoderar mulheres, que era o objetivo principal, empoderar mulheres e criar cidadãs. Atualmente, são quase 100 beneficiárias, entre atletas e equipe técnica da ADEF. Há seletivas públicas para a obtenção das bolsas. A gente faz as seletivas são divulgadas sempre publicamente, são gratuitas, a participação da seletiva é gratuita, ela é divulgada no Insta da ADEF, a gente faz essas chamadas geralmente no final do ano, porque tem que coincidir com o ano letivo também, e o que a gente busca são atletas que, principalmente, que queiram treinar, né? Querer ser jogador de futebol é diferente de querer treinar, e também atletas que queiram estudar, porque o atleta que, eu tenho esse sonho de largar tudo na minha vida e virar jogador de futebol. Isso não está muito dentro do que a gente acredita. A ADEF defende a carreira dual porque a gente acredita que é possível você ser atleta e ter uma profissão em paralelo. Com isso, a gente acaba formando as meninas de uma forma mais integral. A gente tem realmente cidadãs sendo formadas.
É o caso de Amanda, capitã do time adulto. Ela estuda tecnologia da informação, uma área também dominada por homens. O apoio no esporte tem sido fundamental. Se não fosse o esporte, eu não teria tanta resiliência em permanecer na TI, né? Hoje, as jogadoras mais jovens do Sub-20 possuem mais oportunidades e ficaram para trás os tempos em que a mulher sequer podia trabalhar ou praticar esportes. Era muito difícil, mulher não podia trabalhar antes, não podia fazer nada, né? Hoje a gente poder jogar, ter liga, chegar quase, né, conseguir um salário perto dos homens, acho que já estamos avançando bastante. O futebol foi, por muito tempo, conhecido como o esporte dos homens, né? Até 1950 era proibido mulher jogar futebol, então você vê, tem muito pouco tempo que a mulher foi autorizada a jogar bola. Então hoje, você ter meninas que ganham para jogar futsal e que ganham bolsa de estudos, isso empodera de uma forma profunda. As mais jovens formam a categoria de base, responsável pelo surgimento de novos talentos. Isabela Brasil é treinadora do Sub-20 e explica como é importante começar cedo na preparação. Quanto mais cedo você começa a fazer uma atividade, principalmente sendo uma coisa que você gosta, mais interesse você vai ter, mais habilidades, mais técnica, mais tática, mais emocional para praticar aquela atividade você vai ter. Então, e você sendo bom, você tendo um acompanhamento multidisciplinar, acaba que com muito mais facilidade você consegue almejar ou alcançar um posto maior, um cargo maior, uma equipe maior. A dedicação aos treinos trouxe resultados. Elas já foram 6 vezes campeãs do DF. O time Sub-20 está treinando forte para competir a Taça Brasil no próximo mês no Paraná. E o time adulto está na Liga Feminina de Futsal, maior competição do país, seletiva para a Libertadores da América. As meninas mostram que na hora da partida, o talento é mais forte que o preconceito. A gente mostra aqui dentro da quadra. Mostra que quando a gente entra aqui dentro, nada impede a gente. O que fala lá fora, quem for machista, o que eles falam lá fora, não importa. A gente chega ali dentro, joga e fala assim, a gente consegue. Veja mais agora os desafios enfrentados pelas mulheres no esporte. Elas buscam melhores oportunidades, mas em pleno século XXI, a desigualdade ainda existe. Equidade de gênero no esporte significa a busca pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Historicamente, elas sofrem com a falta de reconhecimento e visibilidade, baixos salários e diferentes tipos de abuso, como os sofridos pela atleta Joana Maranhão. Ela trouxe a público o crime de abuso sexual cometido por seu antigo treinador contra ela quando ainda era uma criança. A repercussão foi tanta que resultou na lei que torna possível denunciar casos de abuso na infância, mesmo depois de adulta. A discriminação à mulher no esporte já foi, inclusive, oficial. Na década de 40, o governo proibia a presença de mulheres na prática de esportes. O decreto, sancionado por Getúlio Vargas, foi responsável por atrasar diretamente o desenvolvimento do esporte feminino no Brasil. Nós vamos receber a atleta de vôlei de praia, Fabiola Constâncio. Fabiola é campeã sul-americana e está no vôlei desde 2007. Ficou afastada das quadras por 2 anos para se tratar de uma doença. Quando retornou às competições, conseguiu recuperar a pontuação do ranking nacional. Hoje existe uma lei distrital com seu nome que garante a proteção do ranking de atletas que precisem se ausentar das competições para o tratamento de doenças. Nós vamos conhecer agora um pouco dessa história. Fabiola, muito obrigada pela sua participação aqui no Por Elas de hoje. É uma alegria, uma honra te receber, viu? Nossa, eu que agradeço o convite e me sinto honrada, né? Obrigada. Você é uma campeã e a sua carreira é ascendente. Então, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer. Bom, eu comecei no SESI de Taguatinga, né, com 10 anos de idade.
no vôlei de quadra. Joguei em alguns clubes aqui de Brasília, né? Passei por alguns clubes. Minha carreira na quadra se resume muito à carreira universitária, né? Ao esporte universitário. E nessa época em que eu fazia faculdade, eu descobri o vôlei de praia aqui no Parque da Cidade. E aí foi quando eu realmente me apaixonei e vi que eu tinha condições de ir mais além, assim, né, dentro do esporte. Então eu resolvi, depois que eu terminei minha faculdade, né, jogando vôlei de quadra, eu resolvi me dedicar só ao vôlei de praia. E foi quando eu tive que realmente me dedicar totalmente, assim. Então fiquei 11 anos fazendo isso e já morei em João Pessoa, já morei no Rio de Janeiro, onde eu tive os meus melhores resultados, assim, quando eu fui 8ª do ranking brasileiro. Fui atleta de alto rendimento da Força Aérea Brasileira também. E é isso, joguei 11 anos consecutivos, sou campeã sul-americana e eu amo esse esporte. Então, desde cedo, desde menina, você já identificou essa característica em você, esse gosto, e houve também o apoio da sua família? Olha, eu era uma criança extremamente tímida, né? As pessoas não acreditam quando eu falo isso, porque hoje em dia eles falam, não, deve ser brincadeira, né, você tá falando isso, mas foi uma coisa que foi trabalhada, assim, minha mãe identificou isso desde cedo, e eu gosto de falar porque ela me colocou em várias atividades, né, tipo como dança, vários esportes e tal, para eu socializar, porque eu era muito tímida mesmo. E foi quando eu comecei a fazer, com 10 anos, o vôlei, né? Mas eu já tinha feito ginástica olímpica, já tinha feito outras atividades, mas no vôlei realmente eu me identifiquei bastante e eu já tinha já era uma criança muito coordenada, já tinha habilidades, assim. Na escola eu já, tipo assim, me destacava. Então eu já tinha esse dom, assim, eu já identificava. Você tinha condição física e mental por você gostar. Eu acho que o mental, na verdade, foi muito da influência do meu pai, né? Porque ele tinha um sonho de ser jogador de futebol e eu cresci vendo ele falar isso e isso me motivou, assim, né? E eu falei, cara, eu acho que eu quero isso também. Ele me incentivava bastante, né? Ele era muito meu fã. Eu perdi meu pai com 20 anos, né? E foi uma grande perda para mim, então acho que isso me deu mais força ainda, sabe? Para fazer uma coisa que, não por ele, né? Mas assim, que eu sei que ele teria orgulho porque eu gostava também. Então, como eu disse, uma carreira ascendente, você contando uma trajetória tão bonita, mas é uma trajetória que também tem dificuldades, como a perda do seu pai e também o enfrentamento de uma doença grave, né? O câncer de mama. Como foi a sua luta contra essa doença, né? Conta pra gente. Olha, eu acho que eu fiz parecer ser mais fácil do que realmente foi. Porque quando você recebe um diagnóstico assim, o seu mundo desaba, na verdade. Mas naquele momento que antes até de receber o resultado, eu já sentia que seria maligno, né, o tumor. E eu me preparei psicologicamente. Eu falei assim, gente, eu vou cuidar da minha cabeça, né, não vou deixar afetar, porque eu acho que se eu ficar fraca mentalmente, assim, tudo desanda. E aí tá a questão de ser atleta também, né, de ter tido essa vida inteira, essa carreira de atleta que me fez pensar dessa maneira. Então, foi muito difícil, assim, mas eu fazia coisas para me proteger, principalmente mentalmente. Então, eu ficava pensando assim, cara, com quais pessoas eu vou conversar, quais informações que eu vou ler, sabe? Com quem que eu quero compartilhar esse momento aqui, quem vai me ajudar, quem vai me colocar mais para baixo. Então eu comecei a ficar muito seletiva e isso fez total diferença, assim, né? E eu levava numa boa, dentro, né, do que dava para ser, eu continuava treinando, eu fazia uns treinos, tipo assim, com muito menos peso, obviamente, e também preservando minha imunidade, porque era uma preocupação. Mas isso me ajudava, né? Eu não queria ficar parada, porque eu tive sempre a minha vida muito ativa e, assim, né, troquei uma vida de competições e vários treinos por clínica, exame. Então, assim, é um baque realmente, mas eu não deixei me afetar. E aí eu levei a minha vida dentro dessa normalidade, desse novo normal que eu criei para mim. Me fechei bastante, fiz 2 cirurgias,
Eu conseguia me recuperar muito bem, assim, em 10 dias eu já estava fazendo academia de novo e caminhada. E fiz 6 meses de quimioterapia, que foi a parte mais difícil, assim, né? Mas eu sabia que, tipo assim, que tudo ia passar, que era só uma fase, que de alguma forma eu tinha que passar por aquilo para estar aqui hoje sendo espelho e referência, né, para as pessoas que me assistem, para voltar para o esporte, para mostrar que é possível. E, bom, não foi fácil, mas eu acho que eu superei legal. Você mostrou uma característica muito importante, que é a resiliência. E você enfrentou, né? E acabou que todo esse enfrentamento faz de você hoje uma porta-voz importante sobre esse assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você tem uma mensagem importante. Eu percebi isso, sabe, quando estava fazendo tratamento mesmo ainda, porque eu postava, o que eu pensei, assim, eu falei, gente, eu sempre fui muito blogueirinha, né, assim, sempre fui muito de postar o meu dia a dia de treino e tal, como inspiração, é muito legal, né, como atleta você mostrar seu dia a dia, as pessoas se inspirarem e tal. E quando eu estava doente, eu pensei, gente, eu não vou deixar de postar. Eu fiquei 7 meses, na verdade, né, para assumir publicamente, porque é uma confusão, é um turbilhão e tudo. E eu sabia que a partir do momento que eu assumisse publicamente, e eu vi muita informação, muitas pessoas, e eu fui surpreendida positivamente, porque muitas pessoas vieram me dar força, mas eu tinha que estar preparada para esse tanto de mensagem que eu ia receber, para essa demanda. Então, eu fiz no meu tempo, assim. E aí eu comecei a perceber que as coisas que eu postava tava tipo inspirando muito as pessoas. Elas começavam a me dar esse feedback, né, que tipo, caramba, eu tô aqui com preguiça de treinar e você tá treinando fazendo uma quimioterapia. E aquilo pra mim era nossa, é mesmo, né? Tipo, poxa, Fabiola, eu acabei de fazer uma cirurgia do joelho e tô aqui chorona e você tá, sabe, fazendo um tratamento de câncer, lutando pela sua vida. Nossa, você tá me inspirando, eu vou agora lá. Então eu comecei a perceber que pessoas, e não só pessoas que estavam passando por problema de câncer, mas problemas aleatórios, pessoas dependentes químicos e tudo mais. Então eu falei assim, gente, eu acho que eu estou inspirando, né, as pessoas, que legal, que eu estou fazendo é motivador, né? Então eu percebi isso e eu falei, cara, tá fazendo sentido, porque eu já achava que eu não estava passando por isso à toa, aleatoriamente. E eu não entendo ainda exatamente qual o propósito disso tudo, mas eu entendo que eu tenho que ajudar as pessoas de alguma forma, né? Até porque quando você está passando por uma situação dessa, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de referências. E muitas pessoas me ajudaram ali, né? Às vezes você, poxa, que medicamento, eu vou tomar tal medicamento, que medicamento você tomou, que sintomas que você teve. Então, essa troca é muito importante. Então, nesse tempo, assim, eu percebi que eu seria uma inspiração e eu falei, nossa, é isso, vou ajudar essa galera aí. E isso trouxe também outros pontos importantes na sua trajetória. Quando você voltou às competições, você conseguiu recuperar a sua pontuação no ranking nacional. Então, como é que foi isso, né? Como é que foi voltar e também recuperar os pontos que você havia perdido? Olha, eu falo que, eu sempre vou falar isso, por mais que as pessoas achem que é um exagero, assim, eu nunca na minha vida passou pela minha cabeça que eu voltaria a jogar. Esses dias me perguntaram assim, poxa, como é que foi você receber o diagnóstico, você ficou pensando no vôlei, poxa, eu não vou mais jogar. Não dá para pensar nisso, né? Porque, sei lá, você tá lutando pela sua vida. Então, assim, o que é o vôlei, sabe? O vôlei é uma parte da minha vida maravilhosa, eu amo, dediquei a minha vida inteira, mas, assim, é muito maior, né? Então eu não achava possível mesmo que eu fosse conseguir, porque você fica bem debilitado. Eu me via muito distante, assim, da realidade de fazer uma atividade física mais intensa e tudo. Mas, surpreendentemente, né, Deus, ele nos surpreende e eu fui recebendo alguns sinais e aquela chama, assim, de atleta, de competidora foi voltando aos poucos. E aí eu decidi voltar, decidi fazer, mas foi gradativo, sabe? E eu acho interessante falar isso porque eu acredito muito que pessoas, não atletas, mas que qualquer pessoa que passa por um câncer, né, tem esse baque de vida, às vezes fica naquela, poxa, será que eu vou ter a minha vida de volta? Vai ser normal? Eu vou conseguir fazer?
E eu voltei, eu fiquei muito tempo nessa, assim, de será que eu vou conseguir treinar em alto rendimento mesmo? Por muito tempo mesmo, me questionando. E aí eu fui indo aos poucos e vendo que eu realmente estava conseguindo, que era possível. E aí foi, até que chegou o momento que eu fui competir. E aí eu falei assim, agora eu tô de volta, ainda incrédula, né? Nossa, eu tô aqui no meio dos atletas, nossa, tô na arena de novo, sabe, assim? Mas é aquela coisa muito gostosa, né? De, tipo, tá tendo uma segunda chance, divina mesmo. E quando eu voltei, depois de todas as dificuldades que eu enfrentei, ainda teve essa situação da pontuação, né? Da pontuação ser zerada. Nossa, aí eu caí, assim, né? Você falou uma palavra que me resume bastante. Eu acho que eu tenho até trauma dessa palavra, mas eu acho que é ela que mais me define, que é resiliência. Porque a gente cai e levanta o tempo todo. E foi uma queda para mim, assim, que eu falei, nossa, eu fiquei 1 ano treinando, me preparando para competir. Quando eu voltei, poxa, você tem uma atleta voltando de um câncer, sabe? Eu acho que eles deveriam enaltecer, assim, a história, né? Não a Fabíola, não a atleta em si, mas a história, porque, poxa, é uma história legal de se contar, né? Então, fui surpreendida, mas depois disso veio a questão da lei. Pois é, fala um pouco da importância dessa lei que protege, né, uma lei distrital de autoria da Câmara Legislativa que protege o ranking dos atletas que precisem se ausentar, né, para tratamento de doenças. Fala um pouco disso. Olha, graças a Deus, assim, com essa questão, né, quando eu fui para a rede social mobilizar pela questão dos pontos zerados, o deputado Rodrigo Delmasso, ele foi muito humano e ele abraçou literalmente assim, a minha causa, sabe? Então eu sou muito grata a ele de coração, não só por mim, mas pelo legado todo que a gente vai deixar através da minha história. Então, para mim é uma honra ter uma lei com meu nome, né? É indiscutível o dia que eu fiquei sabendo que tinha sido aprovado. Nossa, eu estava num jogo de basquete, eu não consegui mais assistir o jogo, eu fiquei chorando em prantos. Né, eu sei que eu sou a primeira pessoa a passar por isso, então quem é o primeiro é meio que a vidraça, né, a ser atingida. Mas é uma honra, né? É um legado que a gente está deixando para o esporte, não só para o meu esporte, mas para qualquer esporte aqui do Distrito Federal, que é muito importante, porque a gente, quando você é atleta, você tem uma vida super saudável, você não imagina que você pode ter uma doença que te tire daquilo ali, né? Que pode tirar a sua vida. Eu estou aqui por um milagre de Deus, porque Deus realmente me deu uma segunda chance. Então, assim, outras pessoas podem passar por isso, sabe? Então, a importância da lei não é só para câncer em geral, mas para qualquer doença grave e deixa os atletas tranquilos para irem se tratar no tempo que for necessário e voltar do ponto de onde pararam, né? E não terem a história apagada como tinha acontecido comigo. Nossa, é muito bom te ouvir em vários aspectos, né, da sua luta contra o câncer, esse reconhecimento que veio pela legislação. E eu quero muito que a gente continue com esse bate-papo, tá bom? Mas a gente vai fazer agora um breve intervalo e você não saia daí, daqui a pouco a gente volta, ok? Nós estamos aqui com Fabíola Constâncio, atleta de vôlei de praia, uma fonte de inspiração. Estamos muito felizes aqui de recebê-la, né, Fabíola? E agora eu queria falar um pouco da questão da mulher no esporte. A mulher, ela enfrenta diversos desafios em muitas áreas, mas no esporte a gente percebe a falta de reconhecimento, a sexualização do corpo feminino, as dificuldades de lidar com a maternidade e com os treinos, né, sempre muito rigorosos. Então, como que você enfrentou isso na sua trajetória? Você teve alguma dificuldade em relação a ser mulher e estar no esporte? Eu já vivi algumas coisas, por exemplo, houve uma época no circuito que eles fizeram, eu entendo como uma discriminação de gênero, assim, tinha uma questão de ranking, do ranking masculino ser maior que o feminino,
e alegaram que, sei lá, fisicamente os homens eram mais fortes e era mais difícil o nível. Só que assim, a gente não compete com homem, a gente compete com mulher, então assim, não fazia muito sentido. Isso já aconteceu e assim, foi algo que não perdurou, graças a Deus, porque realmente, né, não faz nenhum sentido. Eu acho que foi isso, assim, o que mais me marcou. Mas eu consigo ver, assim, que nós ainda somos, né, pouco reconhecidas. A gente vê que hoje em dia, por exemplo, nós temos mais mulheres praticando certos esportes que antigamente eram considerados mais masculinos, como o caso do futebol. Não que seja, né, mas que hoje a gente tem mais mulheres praticando, mais incentivo, por exemplo, de jogos serem transmitidos, que eu acho que é o máximo. Mas uma das questões que eu acho que também me chama muita atenção é a questão da gravidez, sabe? De você ter que, por exemplo, que era uma questão também que dentro do meu esporte, no regulamento, tinha um tempo X. O que aconteceu comigo, né, em relação à doença, acontecia com as mulheres que engravidavam e tinham que se afastar por um período X. E acho que era tipo 1 ano e 6 meses ou 1 ano e 8 meses. E agora a gente conseguiu prorrogar para acho que 2. E para a mulher já é difícil, né? Você tendo filho, eu não tenho filho, mas eu imagino que o corpo muda, o tempo muda, né? O tempo que você tem para treino, para se disponibilizar ali para aquilo. Então, assim, são muitas mudanças físicas, inclusive. Então, assim, eu acho que tem que se pensar, tem que se discutir mesmo. E eu brigo por isso, assim, eu acho que equidade de gêneros dentro do esporte é um tema que deve ser bem debatido e é muito importante. Tem uma questão também que nós observamos e que as pesquisas até mostram, que as modalidades praticadas por mulheres, elas têm menos cobertura na mídia, têm menos visibilidade. E é importante, né, Fabíola, eu queria que você comentasse um pouco para a gente dessa importância de dar visibilidade para a mulher no esporte. E não como aquela matéria esporádica, né, de a musa, né, que tem muito, mas aquela mulher que se dedica, que treina diariamente para atingir bons resultados, como você o faz, e não ter esse reconhecimento, esse mesmo espaço e visibilidade. Como eu falei, a gente, por exemplo, o futebol, né, que é um esporte, poxa, paixão nacional, claro que é incomparável a gente, né, o masculino e o feminino, por exemplo, mas a gente está vendo aos poucos crescendo. É incomparável a questão salarial, né? Se você pegar a Marta, que foi, sei lá, campeã do mundo tantas vezes, e comparar com os caras que foram campeões do mundo tantas vezes, ela não ganha o mesmo que eles. Mas assim, eu acho que isso está melhorando. Claro que não está o ideal ainda, mas o que a gente puder fazer para sempre colocar a mulherada aí, sabe? Porque a gente realmente merece reconhecimento. O esforço que a gente faz é o mesmo, independente se fisicamente somos mais fortes ou não, isso não tem nem como se discutir. Então, eu acho que falta mesmo esse incentivo, mas está melhorando e eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar cada vez mais. Sim, agora eu queria mudar um pouquinho o foco, que é o que você está fazendo hoje, né? Com a sua relação com a sua parceira, a sua rotina de treinos, né? Como que está sendo hoje, Fabíola? Olha, está sendo desafiador, gente. Está sendo um desafio. Na minha vida não para de ser um desafio. As pessoas imaginam que, né, tudo acabou, ela voltou e tudo. Graças a Deus, né, voltei. Mas eu ainda faço tratamento. Eu falo, ultimamente eu tenho falado bastante disso porque eu tomo uma medicação que eu teria que tomar por 5 anos e tem alguns efeitos colaterais e tudo mais que tem me afetado, né, no meu desempenho. Mas assim, nada perto do que você já enfrentou. Do que eu já enfrentei e tudo. Tenho essas dificuldades hoje em dia que às vezes eu até demoro um pouco a identificar porque eu não tenho... São coisas novas para mim, né? Então, mas assim, estou muito feliz de conseguir treinar. Às vezes eu olho assim e falo, caramba, eu voltei a treinar do jeito que eu estava treinando. O meu desempenho ainda não está o ideal. Eu tenho completa noção. Eu tenho completa noção que eu fiquei 3 anos e meio afastada. Então é muito tempo para, né, fora do esporte. Agora, por exemplo, voltei a competir. Então ainda estou sem ritmo de jogo, que me frustra um pouco porque a gente acaba sendo competitiva, né?
Mas eu sei que daqui a pouco tudo vai estar no caminho certo, no trilho. É aquilo, como eu tive paciência e calma no tratamento, é o que eu tenho que trazer de lá para cá, né? Então é saber que é degrau por degrau, dia por dia. E assim, tô jogando com uma parceira que é super legal. Eu e a Thaís, a gente tem uma história de namoro antigo, né? Eu brinco assim, porque a gente terminou a nossa parceria no auge e nós fomos campeãs sul-americanas juntas, nossos melhores resultados foram juntas. Então a gente está tendo a chance de reviver, assim, reviver essa alegria de jogar juntas, mas com novos objetivos, buscando novos resultados. Então estou felizaça, assim, não poderia ser diferente. Fabiola, conta agora um pouco os seus planos para o futuro. Bom, eu quero jogar por mais alguns anos em alto rendimento. Eu espero ainda subir em alguns pódios, porque no primeiro momento eu só pensava em voltar, será que vou dar conta e tudo, mas agora eu já fui mordida novamente pelo bichinho da competição. Então agora eu quero voltar mesmo, sabe? A competir de igual para igual, assim. Claro, não sei o que eu vou conseguir, mas a ideia é essa. Mas eu tenho vários planos, assim, fora a Fabiola atleta, né? Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de trabalho social, por exemplo. Eu acredito que eu tenho um projeto chamado Fabiola Consciente, que eu quero desenvolver, né? Que conscientiza as pessoas nessa questão de saúde mesmo, não só sobre câncer de mama, mas claro, falando muito disso porque é a minha história, não tem como fugir, mas, bom, tem várias coisas acontecendo, várias coisas em mente, então acho que, tipo, a princípio é a Fabiola atleta de volta, né, esse é o meu foco principal, mas sem deixar de lado essas outras vertentes que eu gosto de fazer, né, que é me comunicar com as pessoas e ajudar o próximo de alguma forma, através do meu projeto, ou palestras, por exemplo, coisas que aos poucos eu estou agregando, assim, à minha carreira. Ok, e você agora tem uma responsabilidade maior, porque você acabou se tornando porta-voz para as mulheres, você tem uma lei em seu nome, que não é pouca coisa. Tem um livro chamado A Metáfora da Doença, que fala que algumas doenças são tão graves que quando as pessoas as vivenciam, os outros a olham como se elas já não tivessem o direito de fazer planos, de sonhar. E você, em nenhum momento, pela sua fala, a gente percebe que você parou de sonhar. Você, o tempo todo, estava enfrentando a doença, mas sempre olhando à frente, com novas perspectivas. Isso é muito legal. Nossa, muito legal estar aqui hoje contando a minha história, né? Poxa, é uma honra realmente ter o meu nome numa lei. Para mim era uma coisa inimaginável, mas eu até brinco assim, né? Que eu falo, cara, gente, deixa comigo que eu vou fazer uma limonada desse limão, mas eu vou fazer uma limonada suíça, que é mais gostosa. Então, assim, pegar a coisa ruim que você passa, né? Isso é pra vida mesmo. Às vezes a gente passa por situações ruins, mas que a gente consegue transformar de alguma forma em algo bom. E não só pra mim, né? Então, assim, eu não tô me preocupando só comigo. Essa lei é um legado para outras pessoas. Então, assim, eu olho para trás e eu realmente vejo que está fazendo sentido o que eu passei e valeu a pena também, né, ter sofrido aí um pouquinho, ter ficado fora de competição, isso é o mínimo, mas muito legal fazer planos, né, porque como eu tatuei aqui, né, era uma frase que eu usava muito mentalmente para mim, eu falava, não, tudo passa, vai passar e quando passar eu vou estar lá de volta fazendo minha atividade física, com novos planos e é isso. Parabéns, viu? E muito obrigada pela entrevista, por você estar aqui com a gente. E assim, parabéns pela sua trajetória de vida, pela atleta que você é, mas especialmente parabéns pela mulher que você é, que é fonte de inspiração para tantas outras. Obrigada. Fico feliz, me sinto lisonjeada de hoje ser uma porta-voz. Comprei esse papel para mim mesmo, porque é isso, é ajudar outras pessoas através da minha história. E eu só tenho que agradecer aí por vocês, pelo convite, pela lei e muito obrigada. Obrigada, Fabiola. E você, obrigada pela companhia e nós nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital.